Fala devs, só os filas, eu sou Paulo Monte, esse é o canal Gla Games e nesse vídeo aqui a gente vai fazer o spawn e despawn dos nossos carrinhos e vai fazer um object pooling. A gente vai começar fazendo o seguinte, eu não lembro se eu fiz nos vídeos anteriores, a gente vai fazer aqui um prefab do nosso carrinho que a gente tem que ultrapassar, tá certo? Então ele já tá aqui, esse carrinho aqui em cima, ele já tá na cena. Mas a gente vai pegar aqui, vai criar nossa pasta prefab. Se você assistir os outros vídeos, você sabe como fazer uma pasta. Vamos entrar nela e para você fazer o prefab é só você pegar o objeto lá da cena e arrastar para dentro da pasta, tá? Você vai pegar aqui e arrasta para cá, tá feito seu prefab. E a gente vai fazer, a gente vai começar fazendo o script. A gente vai botar aqui o nome de carpool. Vamos lá. O que é um object pooling? Toda vez que você vai spawnar e despawnar um objeto, você tem as seguintes opções. Você pode criar ele na cena e quando não precisar mais destruir, ou você pode ficar reaproveitando esses objetos. Você cria eles uma vez e aí quando você não precisa mais, você no lugar de destruir, você desativa. E aí depois quando você precisar de novo, você ativa esse objeto de novo. Isso vai fazer com que você economize alguns recursos, economize processamento, economize memória. E isso vai melhorar a performance do seu jogo, tá? Então o que a gente vai fazer que é exatamente isso. A gente vai fazer um object pooling para a gente reaproveitar os objetos dos carros do nosso jogo, tá? Então vamos lá. Uma variável que é o prefab do nosso carro. No caso a gente vai usar o prefab que está na pasta. A gente vai precisar de uma lista. Por enquanto ela vai ser GameObject, mas depois eu vou mudar, tá certo? E aqui vão ser as nossas três variáveis, o prefab do carro, a lista de carros e a quantidade de carros que a gente vai deixar guardados na nossa pool. Então a gente vai começar spawnando a quantidade de carros que vai preencher essa pool. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar o prefab, vai armazenar na nossa variável obj, vai adicionar para a lista de carros e depois a gente vai desativar ele, tá? Então dessa forma a gente instancia todos eles e depois a gente guarda e aí desativa para eles não estarem aparecendo na cena. Depois disso a gente vai fazer o nosso método de spawn, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar um for para a gente poder procurar na nossa lista pela quantidade de carros e a gente vai procurar por um carro que ele não tenha sido spawnado ainda, que ele não está na cena, tá? O que acontece? Ok, do jeito que a gente colocou aqui, toda vez que for chamado o método spawnCar, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar na lista, vai olhar item por item, qual é o carro que não está ativo, tá? E o carro que não estiver ativo, ele vai spawnar na cena. Se você já tiver estudado um pouquinho de C#, você sabe que o método void, ele não retorna nada. E aí eu coloquei esse return aqui, que caramba, por que tem um return aí? O return ele tem duas funções. A primeira é retornar o valor que você quer retornar para quem chama o método. O segundo é sair de dentro do método. Então, tipo, quando você chama o return, ele automaticamente faz os dois.
Só que aqui o que eu estou fazendo? Eu estou chamando apenas o return sem dizer o que eu estou retornando. Então eu não estou retornando nada e eu estou usando o return apenas para sair do método, tá? Só que aqui ainda tem um problema. Eu estou só spawnando o objeto. Quando eu spawno o objeto desse jeito aqui, ele vai aparecer na posição que está marcado lá no transform do prefab. E não é o que a gente quer aqui, a gente quer uma posição para ele. Então para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um objeto que é um spawner, que no caso pode ser esse próprio objeto aqui, que vai carregar esse script, como pode ser um outro. Eu vou manter como sendo ele, porque eu não preciso fazer um outro objeto, tá? Nesse caso aqui eu não vou precisar, mas por exemplo, se eu estivesse fazendo com arma, ou se eu estivesse fazendo tipo uma bala, e várias armas diferentes fossem atirar ela, aí eu precisaria da referência. Mas que eu não preciso, eu posso usar esse próprio objeto aqui e posso reposicionar ele, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Antes da gente ativar o objeto, eu vou dizer que o carList i.transform.position vai receber transform.position, tá? Ou seja, o carro que vai ser spawnado, ele vai receber a posição desse objeto aqui. E aí depois eu vou fazer a mesma coisa com a rotação. E aí primeiro eu posiciono, depois eu rotaciono e depois eu spawno. E aí eu saio do método. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele aqui no start através da função invoke. Invoke, você vê que tem um invoke, que esse invoke aqui é próprio do C#, não é esse invoke. Eu quero esse invoke aqui, que é o invoke da Unity, tá? Mas eu vou usar esse invoke repeat. Eles dois são muito parecidos, a diferença é que o invoke repeat, o invoke chama uma vez, o invoke repeat ele chama e fica repetindo, chamando várias vezes. Então, o que eu vou chamar, ele pede como argumento um string. Só que eu vou burlar aqui o string para ficar mais fácil para eu escrever e para não perder aqui referência, caso eu precise mudar o nome do método, tá? Eu vou usar aqui o nameOf. E aí eu vou chamar o spawnCar. Com o nameOf eu dou o nome aqui do método. E aí eu dou o nome desse método aqui. Ele já dá o autocomplete, porque é o nome de um método. E aí os outros argumentos que ele pede é o tempo em que ele vai iniciar, depois de ser chamado, e de quanto em quanto tempo ele vai repetir. Eu vou colocar aqui para ele demorar 2 segundos. E repetir de novo a cada um. Posso apagar o update aqui também por enquanto. E aqui ele vai ficar chamando o spawnCar a cada 1 segundo. A gente volta aqui para Unity, vou criar aqui o nosso manage aqui na cena. Posso colocar só como, vou colocar aqui como car spawner. Pegar aqui o carpool e aí eu vou ter o car prefab. Minha lista está vazia. Por diamante eu vou colocar aqui 10 por enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o nosso car spawner, zerar a posição dele. Eu vou trazer ele para cá, para cima. E eu vou rotacionar ele, tá certo? Vou rotacionar ele em Z, 180 graus. Ele vai ficar mirando para baixo. Por quê? Porque quando eu spawnar o nosso carro, ele vai pegar a rotação dele. Então ele vai estar virado para baixo e vai seguir na direção aqui para baixo, tá? Nosso car spawner já está com prefab. Eu vou desativar esse aqui por enquanto. E aí eu já deixei feito aqui. Cadê aqui scripts? Eu já deixei feito aqui o movimento do carro. Tá, aqui o enemy car. Por que eu já deixei ele feito? Porque ele é bem simples. Eu simplesmente vou pegar no update, vou botar um transform.translate e botar aqui a velocidade vezes delta time. Eu dei uma pequena vacilada aqui, tá? Desculpa. Que não é carList. Aqui é o Pull Diamond. Leseira minha, perdão. E aí você vê que ele preencheu e aqui ele tá spawnando os nossos objetos, tá? Deixa eu tirar do play aqui e a gente vai só fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso prefab, por enquanto a gente tá só spawnando ele lá, então a gente vai vir aqui no nosso script, a gente vai pegar aqui o enemy car, vai arrastar para o nosso prefab e aí vamos colocar aqui, vou colocar 2, só para dar uma distância maior entre um e outro. Lá vai, ó. Começou. E aí ele está spawnando, certo? Qual o problema que eu vou ter aqui? Você vai ver que quando ele terminar aqui, ó, acabou a nossa pool. Ele não spawna mais nada. Por quê? Porque
porque nossos objetos não estão sendo despawnados. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso script do NMK e a gente vai usar uma função chamada onBecameInvisible. O que ela faz? Ela desativa um objeto quando ele não precisa mais ser renderizado. E quando é que isso acontece? Quando ele sai da vista da câmera, tá? No nosso caso aqui, porque a gente está trabalhando com 2D, se a gente estivesse trabalhando com 3D, não é simples assim, porque às vezes ele está fora da câmera, mas ainda pega a luz nele, precisa renderizar a sombra, então ele ainda precisa ser renderizado. Mas aqui no caso do 2D, ele não tem, basicamente, ele não mexe com luz, então ele saiu da câmera e não precisa mais ser renderizado. Então eu vou vir aqui, onBecameInvisible, e aí eu não vou destruir, eu vou só desativar. E aí vamos lá. Agora você vai ver que vai funcionar direitinho. Ó, você vê que ele tá vindo aqui. Uma coisa que você tem que se atentar é o seguinte. Ó, você vê que ele começa a despawnar aqui. Agora, eu vou afastar aqui um pouquinho para você ver uma coisa. Você vê que ele não está mais spawnando. Por quê? Quando você está trabalhando aqui dentro da Unity, a Unity vai considerar a câmera da sua cena também, tá? Então, o que vai acontecer? A Unity não vai basear só nessa câmera para fazer um onBecameInvisible. Ele vai se basear também nessa câmera aqui. Então, você vai ter que aproximar bem muito aqui para ele poder fazer o efeito, tá certo? Só para você ter essa ideia aí, essa dica, porque se você não souber disso, você vai ter muita dor de cabeça com isso aqui. Mas se você não souber que essa câmera aqui também é considerada, você vai ter problemas, não vai funcionar e você vai ficar agoniadozinho. Feito isso aqui, ele já está spawnando, está despawnando, tá fazendo o pull. Agora eu vou só fazer o seguinte. Eu vou fazer o nosso spawner, randomizar a posição dele. Então eu vou vir aqui no nosso carpool e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um float não, fazer um int rnd recebe random.range e o mínimo vai ser 2 e o máximo vai ser 2 também. Aqui eu vou ter o seguinte problema. O meu carro ele pode spawnar na posição -2, 0 e 2. Eu não quero que ele spawne em -1 e 1. Então eu tenho duas formas de fazer isso aqui, tá? No caso aqui eu posso fazer por cálculo, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nosso range. O mínimo vai ser -1. O máximo eu vou deixar ele 2. Por quê? Porque o nosso random.range, quando você trabalha com o int, ele vai do mínimo até o máximo, mas ele exclui o máximo. No caso, se eu estou colocando aqui de menos 1 até 2, ele vai excluir o 2. Então ele vai poder ser -1, 0 e 1, tá? Ele nunca vai sair o 2. Se eu colocasse ele para ir de -1 a 1, ele só ia sair -1 e 0. Então, eu vou fazer o seguinte, nosso RND, ele vai receber o random.range, depois que ele fizer um range entre -1 e 1, eu vou multiplicar ele por 2, tá? Porque aí ele vai, se ele der -1, ele vira -2, 0 continua 0 e 1 vira 2. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui que vou criar uma posição aqui, newPos.x vai receber RND, transform.position recebe newPos. E aí ele tá com a posição alterada, tá certo? E aí depois disso ele vai spawnar um objeto. Vamos ver como é que vai ficar lá. Vou dar play aqui. E tá spawnando em posição aleatória. Pois é, pessoal, com isso nosso Object Pooling está feito e ele está funcionando, tá? Próximo vídeo a gente vai começar a fazer o
o nosso sistema de pontuação. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair conteúdo novo aqui no canal. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, se tem algum assunto que você quer que a gente abordasse aqui, tá? Deus abençoe vocês e não esqueça do ponto e vírgula.